Salmo 37, abra a palavra. Em Salmo 37, glória a Deus. Eu quero ler a partir do 1. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? Davi estava num dilema aqui, né? Que às vezes alguns de nós passamos. Ele tinha algum questionamento aqui que a gente não tem como exatamente explicar, mas pelo contexto que ele vivia e pela forma com que ele começa o salmo, ele estava indignado. Algum movimento na alma dele estava fazendo ele pensar sobre pessoas que ele viam prosperar em um caminho mau, em um caminho longe do Senhor, em atitudes distantes do Senhor. Isso mexeu com o interior de Davi. Isso mexe às vezes com o nosso interior. Isso não acontece sempre. Eu creio que quem está numa caminhada firme em Deus, ele já alcançou muitas coisas. Mas algumas situações circunstanciais às vezes nos fazem olhar e pensar como Davi. Ele tinha uma indignação dentro dele, porque ele estava vendo pessoas que praticavam algumas coisas que não eram boas e, ao mesmo tempo, um conflito, porque aparentemente as pessoas estavam indo para frente, estavam prosperando, estavam seguindo. E aí ele começa, ele entendeu algo em Deus antes dele escrever isso. Ele chegou em uns lugares em Deus, de soluções e de resoluções na alma, antes dele escrever. Então eu acredito que antes do profeta escrever, ou até ele falar, ele vive algumas coisas em Deus, e Deus ensina ele, e depois ele libera. E quando ele já estava nesse processo de entrega, de renúncia, de ser convencido por Deus, então ele liberou e escreveu. Vou te dizer, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Ele está dizendo, fica tranquilo, não deixa esse movimento interno, né, de incomodação, que gerou indignação e inveja, não deixa isso fazer com que você saia do foco, porque o nosso negócio é com Deus. É isso que ele começa dizendo. Aí ele diz assim, cedo eles serão ceifados como a erva e vão murchar como a verdura. Tem uma aparência de estar indo tudo bem, de prosperar. Mas vem um tempo, bem logo, que eles vão murchar. Como a verdura, como a erva. E ele está dizendo, agora os que confiam no Senhor, não. Então, ele nesse momento de crise, nesse momento de uma bagunça interior na sua alma, ele foi em um lugar em Deus e apacentou sua alma. E ele chegou nesse lugar de entendimento, onde a confiança do Senhor o estabeleceu em um norte de novo e de voltar ao trilho de novo. Então, nessa noite eu quero falar sobre 4 pilares da dependência de Deus. 4 pilares da dependência de Deus descritos nesse Salmo 37. Né? A gente vê aqui 4 pilares que alicerçam a nossa fé e nos ensina a, em momentos circunstanciais, continuar confiando, crendo e avançando, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Dependência não é uma palavra fácil. Eu queria que fosse. Não é fácil de viver. Porém, é possível quando nós aprendemos com o Espírito Santo. Davi, ele deu esse lugar para o Senhor em um momento de um contexto, de uma circunstância difícil. Mas ele deixou
o Senhor fazer isso dentro dele. E hoje o Espírito Santo, que não nos deixa, que prometeu estar conosco todo o tempo, está disponível para trabalhar dentro de nós quando nós queremos, desejamos e nos submetemos. Depender de Deus, esperar nele e cumprir tudo isso que a gente leu aqui nesses versículos, não é tão simples. Não é tão simples mesmo. Mas a gente se aprende mediante essa caminhada, mediante esses passos que nós vamos dando no Senhor, e mediante isso que nós vamos deixando Ele fazer. Porque é pelo entendimento e um conhecimento sendo construído dentro de nós que a gente consegue aplicar a palavra, que nem sempre é fácil. Na hora que a gente lê, parece algo tão lindo, mas na hora que somos provados nela, na hora de vivê-la dentro de uma circunstância difícil, as coisas parecem estar... Parece que a palavra às vezes não é suficiente durante a circunstância. Então eu quero falar desses 4 pilares que são alicerces da nossa fé na dependência de Deus. Aqui ele diz sobre confiar no Senhor, sobre deleitar-se no Senhor, entregar o caminho ao Senhor e descansar e esperar no Senhor. São 4 pilares que alicerçam a nossa fé e nos ensina a depender dele. Eu quero começar falando da confiança no Senhor. O primeiro pilar descrito aqui é a confiança no Senhor. A raiz dessa palavra confiar indica segurança e proteção. Gente, quando nós confiamos verdadeiramente, se falando no plano humano, quando nós confiamos verdadeiramente em uma pessoa, a gente pratica algumas coisas com aquela pessoa que a gente não faz com outro. A gente se entrega a um nível com a pessoa que a gente confia, que a gente não se entrega com alguém que a confiança não esteja estabelecida. Então, essa confiança que ele nos chama é para ir num lugar onde nós estamos seguros e protegidos, porque sabemos e conhecemos quem Ele é. Quando nós confiamos verdadeiramente, nós somos capazes de enfrentar diversas situações com esse entendimento de segurança e proteção. Uma criança, quando ela confia no pai, mesmo que ela não tenha noção de risco, ela dá alguns passos de fé, mesmo sem saber. Se tiver uma criança aqui em cima, que confia no pai, e o pai estiver aqui embaixo e diz, vem, ela sai daqui de cima e se joga, e nem para pensar se ela cair, qual as consequências. Porque ela olha e lá embaixo ela vê o pai segurando. Se ela confia no pai, ela se joga e ela não sabe o que o pai vai fazer para segurar, mas ela sabe que ele vai segurar. Então, esse nível de confiança é essa palavra que o salmista está expressando aqui no Salmo 37. Um nível de você andar com Deus a ponto de se sentir seguro verdadeiramente e protegido intimamente. É esse nível de confiança que ele nos chama para andar. Então, nós expressamos confiar no Senhor com as nossas atitudes. Então, tem atitudes nossas que não expressam a confiança. E às vezes você vai se encontrar em algumas coisas que eu vou dizer e vai falar assim, pastora, alguns momentos eu confio, então eu estou vendo que em outros momentos eu não confio. Mas eu quero dizer para você que Deus quer nos levar a níveis cada vez maiores de confiança para que a gente confie plenamente em toda a situação. Confie que nós estamos seguros e que nós estamos protegidos nele. Salmo 91, o versículo 2 diz assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E nesse momento aqui, onde Davi escreveu o Salmo 37, ele estava passando circunstâncias que queriam tirar ele desse lugar e olhar para quem estava bem, sem servir a Deus, sem ter aliança com Deus, estava bem, estava seguindo, estava aparentemente prosperando. Mas ele entendeu que no Senhor não é algo superficial, nem passageiro, que quando eu confio, estou seguro no Senhor, independente da circunstância, vai dar bom, vai dar certo, vai ter um resultado positivo. Era isso que ele estava dizendo. Ele experimentou esse refúgio, que no Salmo 91 fala, Davi experimentou Deus como uma fortaleza.
em quem ele podia verdadeiramente confiar e se assegurar. No Salmo 4, declara assim, no verso 8: em paz eu também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Como é que a gente confia em Deus? Sendo isso uma coisa de caminhada. Não é fácil. Porque é fácil dizer que confia até que a situação não me prove o contrário. É fácil dizer que nele eu me sinto seguro e protegido até que uma situação muito adversa venha. Como é que nós podemos estabelecer confiança em Deus? Primeira coisa, conhecendo o Senhor. Ninguém, gente, confia em quem você não conhece. Toda pessoa que conhece Deus de ouvir falar, ela não vai em um nível profundo de confiança. Por isso ela vive uma vida cristã de superfície, não tem raiz profunda. Na hora que balança a videira mesmo, ela não consegue estabelecer confiança. Se você for colocar isso no plano terreno e humano, a gente já vê que é impossível confiar verdadeiramente nesse nível de se sentir seguro e protegido em quem você não conhece. Você não confia seus filhos, você não confia seu carro, você não confia seu segredo, você não confia seu coração. Com Deus é assim. Eu não posso conhecer Deus de ouvir falar. Eu não posso conhecer o Deus dos meus pais. Eu preciso ter experiências com Deus. Só experiências com Deus vai estabelecer um nível de confiança que na hora que a árvore chacoalhar, na hora que o vento estremecer, eu vou dizer, eu continuo confiando no Senhor. Quem conhece Deus, não é que vai ser fácil passar esses momentos, mas vai ser possível. Porque ele vai se detendo na maneira da tribulação, da circunstância, mas ele vai atravessando, porque ele diz, Senhor, segura as minhas mãos, eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor pode fazer, eu só preciso que o Senhor brade em determinada situação. Então, se eu não conhecer o Senhor, fica difícil confiar nele. Essa fé de ouvir dizer não é suficiente para que eu me sinta segura e protegida se eu não conheço Deus. E como que eu posso conhecer Deus? Então, continuando respondendo a pergunta, como confiar em Deus? Segunda coisa, me relacionando com Ele. Porque eu só conheço com quem eu me relaciono. Se eu não me relacionar com Deus, eu não tenho como estabelecer um conhecimento dEle. Porque a base dessa confiança vai ser no relacionamento. Do jeitinho que é com pessoas. Você não conhece uma pessoa, você não come sal com ela, sim ou não? Você pensa que conhece. Você acha que conhece, mas você só vai conhecer quando você traz para perto. Quando você caminha com a pessoa. Então, sem se relacionar com Deus, não tem como você conhecer. Na soberania dele, onisciência e onipotência, onipresença, ele nos conhece. Mas nós só vamos o conhecer mediante nós estabelecemos relacionamento com ele. Gente, como é que nós estabelecemos relacionamento com Deus? Sem vida de oração, ninguém conhece Deus. Sem vida de oração, ninguém se relaciona com Deus. Porque a forma que Deus deixou para que nós estivéssemos em comunhão com Ele, chama-se oração, chama-se comunhão, chama-se estar com Ele, passar tempo com Ele, dedicar tempo com Ele. Muitas pessoas, em momentos de crise, não conseguem se estruturar, desestabilizam, saem desse lugar em Deus, sem entender o que está acontecendo, porque não conhece a Deus, porque não se relaciona com Deus, porque não tem uma vida presente com Deus. E eu vou te dizer, hoje o dia nos engole. Se não for por determinação, você acorda um pouquinho mais tarde, porque você dormiu tarde, você dormiu cansado, e depois que você pegar o dia, já foi. É igual a história de arrumar a cama. Se você não arruma logo que você acorda, pode parar, que aí você vai daqui um pouco, vai cauterizando, daí você é concebido por um engano assim, daqui a pouco eu já vou deitar de novo, só vai dar 2 trabalhos, de arrumar e de desarrumar. Aí daqui a pouco você está enganado por esse sofisma e você não arruma mais mesmo a cama. Então, vida com Deus é prioridade. Oração é uma questão de determinação e prioridade. Agora eu quero te dizer, muitos de nós, em momentos de crise circunstanciais, nós somos abalados.
somos abalados, a nossa fé parece que não está valendo, a palavra de Deus parece que não está funcionando, porque nós não temos raiz nele. Ninguém aprende a confiar no Senhor e se sentir seguro se não o conhece. E ninguém o conhece se não se relaciona. E ninguém se relaciona se não ora. Ninguém se relaciona se não ora. Olha, eu vou te dizer, a gente vê na maioria dos casos que necessitam de uma intervenção de Deus, a maioria das pessoas que às vezes tem uma construção dentro dela, Deus não me responde, Deus não me estende a mão. Lá no fundo ela tem um pensamento enganoso, Deus não está nem aí para o meu caso, porque eu já estou sofrendo há 5 anos essa mesma situação esperando uma resposta de Deus. A maioria dessas pessoas, quando a gente vai investigar, não tem um relacionamento com Deus. Não tem uma vida dinâmica, uma vida funcional de se relacionar com Ele. Não tem viração do dia com Ele. Se você não se relaciona com Deus, se você não gasta tempo em orar ao Senhor, você não o conhece. Não tem como você conhecer a Deus se você não estabelecer relacionamento com Ele. Qual é uma outra forma de conhecer o Senhor? Bíblia, palavra. Por quê? Porque quando eu somo a luz da candeia com os pães da mesa, então eu vou ter uma revelação que realmente me faz conhecer Jesus. Não é eu saber, por informação e por teologia, que Ele ressuscitou Lázaro 4 dias depois de morto. Não, não. Não é suficiente. Porque o meu racional, na hora da tribulação, não serve. Porque a minha razão, a minha inteligência, a minha bagagem de conhecimento, na hora que o barco balança de verdade, não é suficiente. Mas quando eu tenho vida de oração, leitura da palavra, a luz da candeia, a luz do Espírito Santo, quando a situação estremece, a palavra vem no meu coração com aquela certeza de quem Ele é. De que o que Ele fez lá, quando Ele cumpriu o ministério, que Ele é o mesmo para fazer. Do que Deus fez com o povo hebreu, Ele continua sendo o mesmo Deus. Do que Jesus fez com Lázaro, fez na cura, no milagre, fez com o gadareno, e em todos os lugares onde Ele passou e as pessoas que Ele marcou, eu vou ter a certeza que aquela história contada na palavra é verídico, porque eu sei quem Ele é, porque aquela verdade entrou dentro de mim, porque quando eu leio e me relaciono com Ele, em oração, em adoração, quando eu tenho relacionamento com Deus, palavra e oração, na hora que esses momentos vêm, o Senhor sopra aquelas verdades que estão alicerçadas em mim. Só conheço o Senhor se eu me relaciono com Ele. Ninguém vai se sentir protegido e seguro no dia do vento, no dia que a resposta não está chegando, se ele não entra nesse lugar de confiança, sabendo quem ele serve. Sabendo quem verdadeiramente o chamou. Sabendo quem verdadeiramente criou céus e terra e quem formou a vida. Então, sem esses pilares, eu não consigo confiar em Deus. Não consigo. Jesus, Ele confiou no Pai porque Ele conhecia o Pai. E Ele desenvolveu o relacionamento com o Pai depois que Ele veio sendo homem. Porque tudo que Ele praticou e o que Ele passou até suportar todo o final do processo da cruz, Ele fez como homem. Então a Bíblia diz que Ele aprendeu por aquilo que Ele padeceu. Aprendeu como? Só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Só falo o que eu ouço meu Pai dizer. Onde que Ele aprendeu isso? Porque não tinha uma mágica. A Bíblia diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, assim como eu e você. O nosso ministério tem uma capacitação igualzinho Deus fez com Jesus. A diferença é que Jesus foi em níveis que talvez a gente não vai. Porque o desejo dele é que nós fizéssemos obras ainda maiores do que a dele. Como? Pelo Espírito de Deus. Foi assim que a Bíblia diz que ele cumpriu o ministério dele. Deus o ungiu com o Espírito, do jeitinho que faz comigo e com você. Mas qual que era a diferença? Jesus tinha essa caminhada de se recolher, de investir tempo. Com toda a caminhada que ele tinha, quando chegou no ápice da maior tribulação, talvez do maior conflito emocional, ele foi para onde? Para o Getsêmani. Transpirou sangue, mas ele estava no relacionamento.
Ele cobrou, voltou, cobrou Pedro, cobrou os discípulos, vocês não podem 1 hora vigiar comigo. E ele voltava e orava, voltava o povo dormindo, voltava e orava, voltava o povo dormindo. Por quê? Ele sabia que aquele conflito que ele estava passando, a ponto dele transpirar sangue, só tinha um lugar onde ele estaria seguro e protegido. Em Deus, no Pai. Então o que ele foi fazer? Orar, buscar o Pai. Gente, sem estabelecer relacionamento, por meio de oração, por meio de comunhão, por meio de conhecimento dessa verdade, ninguém consegue estabelecer confiança em Deus, porque você não confia em quem você não conhece. Então a confiança fica como? Ah, pastora, mas eu confio, fica intelectual. Eu digo que confio. Eu digo que eu me sinto seguro, mas ali no íntimo, naquele momento de tribulação, eu não estou me sentindo seguro. Eu não estou me sentindo protegido. E isso desestabiliza, às vezes, a nossa vida. Então, não tem como eu estabelecer esse primeiro pilar de Salmo 37, se eu não desenvolver relacionamento com Deus. Segunda coisa que ele diz: deleita-te no Senhor. Então, o segundo pilar está relacionado ao deleite, a alegria que eu devo sentir nesse relacionamento, ainda que a minha circunstância não seja favorável. Mas Davi foi nesse lugar de entendimento que eu preciso me relacionar e me alegrar, porque eu tenho Deus para me relacionar, independente daquilo que ele estava passando. E às vezes, gente, nós deixamos a alegria ser roubada do nosso coração, da nossa face, da nossa vida, por causa da circunstância. Por causa daquele momento que nós atravessamos, nós perdemos o prazer em nos relacionar com Ele. Vamos esfriando, vamos deixando, vamos investindo menor tempo, vamos deixando só para o dia da igreja, só para o dia do culto, porque não nos alegramos, não temos prazer em estar com Ele. Oh, querido, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor, Ele queima de paixão por estar conosco. Ele tem paixão. Nós é que às vezes não queimamos para estar com Ele. Mas Ele sempre queima de desejo de estar conosco. Ele sempre está nos convidando. Ele sempre está nos convidando para o tempo. Ele sempre está nos convidando para dentro dEle. Ele sempre está nos convidando para o a sós. Ele sempre está nos convidando para a adoração. Ele sempre está desejando que nós estejamos nesse lugar com Ele. O que apaga às vezes é o nosso fogo, a nossa paixão, o nosso desejo de estar com Ele. Então o prazer no relacionamento com Ele está diretamente ligado à confiança. Por quê, pastora? Porque se eu não tenho prazer, se eu não me deleito, se eu não me alegro nesse relacionamento, se eu não tenho prazer de orar, se eu não tenho prazer de gastar tempo com Deus, se eu não tenho prazer de estar sós com Ele, se eu não tenho prazer de ler a sua palavra, incendiado pelo fogo do Espírito, eu não consigo estabelecer um relacionamento. Fica superficial. Ah, pastora, mas pensando bem, não é tão fácil assim. Porque às vezes a gente não está com vontade, mas tem um ajudador, que se eu orar a Ele, Ele começa a acender a vontade. Tudo que eu preciso é dar passos em relação a esse relacionamento. Gente, você quer ver um teste? E vai ser fácil para você se analisar. Se você tem muita facilidade de orar com grupo. Ah, se eu estiver no PG, eu oro. Se eu estiver na vigília, eu oro. Se eu estiver numa roda que o povo está na intercessão, eu não perco um. Mas se você consegue orar junto com pessoas e você não tem assunto com Deus 5 minutos, 10 minutos sozinho, você não tem relacionamento. Porque eu vejo muitas pessoas que têm um fogo aparente, se estiver junto com alguém, para concordar, né, para fazer o reteté. E o reteté é bom. Ah, não, vamos fazer o fogo cair. Mas ele começa a falar com Deus, 5 minutos, acabou o assunto. Ele tem intimidade? Não tem. Não estabeleceu confiança. Não confia de simplesmente, às vezes, sentar no chão e começar a dizer, é assim que eu estou me sentindo. Hoje está uma porcaria. Não vou mentir não, Senhor, está assim. Mas eu não quero que fique assim, por isso que eu vim falar com o Senhor. E coloco o coração e derramo o coração. Tem pessoas que não têm 5 minutos de intimidade. Ele começa, ele ora 5 minutos, aí ele já se transporta para pedição. Ah, pastor, não pode pedir? Claro que pode. Ele disse que é para bater. Mas eu estou falando de relacionamento, não estou falando da hora dos pedidos. Da hora da caixinha dos pedidos. Porque tem gente que tem um caderninho comprido, o pedido. Mas não estou falando dessa hora. Estou falando do relacionamento.
de confiança estabelecida. Você e o Pai. Você e quem te gerou. Você é aquele que te formou. Aquele que colocou a matéria-prima em você. Qual é o seu tempo? Pastor, essa semana, eu acho que a semana toda não deu 20 minutos. Então começa a pensar, qual o seu nível de relacionamento? Quem não se relaciona com Ele, não estabelece confiança. Quem não tem prazer, quem não se deleita em estar com Ele, não consegue estabelecer nível de confiança e segurança. Ele até diz que confia em Deus, mas no íntimo e na situação quando está abalando, ele não consegue confiar. Para me deleitar do Senhor, eu preciso me livrar de algo. Que é a insatisfação com o projeto pessoal de Deus na minha vida. Porque quando eu sou insatisfeito com o que o Deus planejou para mim, eu não tenho prazer, eu não me deleito, eu não me alegro. E a Bíblia me ensina um lugar de aceitação. Gente, só aceitação combate a insatisfação. E eu vou te dizer, uma pessoa insatisfeita no interior, ela não se alegra, ela não se deleita. E só o que combate uma insatisfação no interior é esse lugar de aceitação. 1 Timóteo 6, os versículos 6, 7 e 8 dizem assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O texto aparentemente vai falar com a gente de uma aceitação, de um contentamento com as coisas materiais. Mas a aplicação não é só para as coisas materiais. Às vezes nós questionamos, nós vivemos insatisfeitos com outras estruturas da nossa vida. Seja ela de casamento, seja ela do físico, seja ela do lugar que vive, seja ela do lugar que trabalha ou da profissão. E ele diz, sede contente. Só tem um jeito de eu combater a insatisfação, porque a insatisfação é um sentimento gerado dentro do ser humano de descontentamento. E esse texto diz assim, olha, para um pouquinho para refletir, se eu tiver cobertor e tiver comida, já é um motivo de eu dizer glória a Deus e graças a Deus por isso. Mas no momento que a circunstância me balança, eu esqueço desses textos. E eu começo a não me deleitar em Deus. E, gente, quando eu perco a alegria do relacionamento. Quando eu não vou nesse lugar de contentamento, de dizer, poxa, eu estou descontente por isso, mas eu estou perdendo o brilho e a alegria disso. Espera aí, essa situação não está do jeito que eu quero. Essa área aqui não está me agradando. Eu estou vivendo um conflito aqui, seja na finança, no trabalho, seja numa questão pessoal com alguém, seja no ministério. É um conflito, está apagando o brilho de tudo que Deus faz comigo. Está me roubando a alegria do todo que Deus faz comigo. Está roubando a alegria do tudo que Ele já fez em mim e o que Ele continua a fazer. Então esse é um pilar de dependência. Se eu confio em Deus, e se eu me alegro nele, me deleito nele, eu entro nesse lugar de dependência. Eu vou dando esses passos para conseguir depender dele. Se eu não confio em Deus, de maneira íntima, para que eu me sinta seguro e protegido, e eu não me alegro no projeto e propósito que Ele tem para mim, eu não consigo entrar nesse lugar de dependência. Como é que a insatisfação se manifesta? Em todas essas áreas que eu mencionei. É no trabalho, é no relacionamento, é na vida sentimental, é no ministério. E eu quero te desafiar essa noite a sondar o nível de insatisfação no seu coração que tem roubado sua alegria. Qual é o nível de insatisfação que a circunstância gerou, mas que você não está percebendo, que roubou sua alegria do relacionamento com Ele? Roubou sua seiva da vida com Ele. Ah, pastora, é que desde que entrou um determinado chefe lá no trabalho, tá difícil. É o trabalho e todo o resto. Não pode uma situação lá apagar o brilho, a alegria de todo o resto. Ah, não, pastor, é porque depois que eu mudei aqui para Campo Grande, eu era tão ativo e agora eu não me encontrei no ministério. Você já parou para pensar se é um tempo? Se é um momento? Mas uma área da sua vida, às vezes vai gerar uma insatisfação que contamina a sua alegria com o Senhor. Contamina o seu deleite em prazer de estar com Ele.
Outra coisa que a insatisfação vai gerar, além de roubar a alegria, ela vai gerar murmuração, aí eu começo a pecar. Porque quando eu roubo a alegria, não é no nível de pecado, mas eu estou perdendo. Satanás está entrando, roubando a minha alegria, eu estou perdendo. Agora, quando eu abro a porta da murmuração, por causa da insatisfação, eu começo a entrar numa linha de pecado. Mateus 11, 18, 19 diz assim: porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então, para os fariseus não estava nada bom. Se não comia, estava endemoniado. Se comia, era glutonaria. Então, tipo assim, não estava nada bom. A reclamação, por que essa murmuração? O que estava expressando da boca, das palavras, estava onde? No coração. Porque não matou a raiz da insatisfação. Provavelmente já não tinha mais alegria. Porque quem vive reclamando, gente, não tem mais alegria. A alegria já foi. Agora ele já abriu outra porta. Posterior, depois de ser roubado da alegria, já veio uma outra porta. Só que agora entra numa porta de pecado. Porque a murmuração abre um precedente para um demônio chamado destruidor. Porque a insatisfação abre uma brecha para um espírito maligno que começa a destruir quando ele consegue entrar por essa porta. Porque a murmuração agora já são palavras declaradas que vão endossando no mundo espiritual essas situações. Então, quando eu não me deleito no Senhor, o que eu preciso enxergar? Tem um nível de insatisfação que está me roubando a alegria e que está me gerando murmuração. É proibido, pastora, querer uma situação diferente? Eu tenho que me contentar com algo que não está bom? Não, não é proibido. Não é proibido em nenhuma área. Nem em finanças, nem em mudar de emprego, nem em crescer, nem em ter dons, ministério. Nem querer que uma situação que você julga injusta seja transformada, seja mudada. Não, não é proibido querer buscar do Senhor coisas melhores de maneira nenhuma. Agora, o que eu não posso é não confiar em Deus enquanto isso não chega. E quando eu entro nesse lugar da alegria ser roubada, da murmuração, expressando a insatisfação do meu coração, eu entro em um lugar onde eu não consigo confiar em Deus. E eu continuo olhando para a circunstância. Eu não consigo ir nesse lugar de saber sim que eu quero ver aquela situação mudar. De saber sim que eu estou esperando uma resposta naquela área. De que eu estou esperando um Deus que está vendo tudo isso. Segundo Davi colocou aqui no Salmo 37. Um Deus que vai o quê? Conceder os desejos do meu coração quando eu me alegro nele na circunstância difícil. Ah, gente, ele entendeu isso. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor e te concederá os desejos do coração. Quando eu me alegro nele, espremendo para fora a insatisfação, fechando a brecha da murmuração, e eu consigo ir nesse lugar onde Davi foi e me alegrar no Senhor. Mas pastora, nessa área que está ruim, é mais de uma área que está ruim. Não, mas eu não estou dizendo da circunstância, eu estou dizendo do relacionamento que te leva a confiar no Deus que te deu vida, no Deus que soprou sobre as suas narinas, no Deus que construiu do seu dedinho ao seu fio de cabelo, no Deus que fez sua estrutura física e emocional, no Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, que fez todas as estrelas, que chama cada uma pelo nome e elas comparecem diante dele. E a esse Deus, ele deu-lhe o direito de que você fosse chamá-lo de pai. Ele te deu o direito de ser filho por herança, por adoção, e ter direito a um reino e a uma herança. Eu não estou dizendo da circunstância, eu estou dizendo em se deleitar no relacionamento de um pai que não nos deixa nunca e que merece honra, submissão, amor, reverência, aliança com ele, independente do que está bagunçado aqui no externo. As questões que estão exteriores, bagunçadas, não pode te roubar o deleite e a alegria de você se relacionar com o seu Criador.
A circunstância ruim, momentânea, não pode abalar a confiança que um dia nós já tivemos em fé, de que temos um Deus, que Ele é poderoso, que Ele é Pai, que Ele é o amém, que Ele é o ponto final, que dele vem a resposta final. Não pode, não pode. A insatisfação, além de gerar murmuração e roubar alegria, ela também gera desprezo pelo que Deus já nos deu. Porque sem perceber, eu começo a desprezar o tudo que Ele fez por causa da porção que não está resolvida. Eu começo a desprezar o tudo que Ele fez desde que Ele me gerou. E todas as oportunidades que Ele me deu até aqui. E todo o investimento do céu e dos anjos e das questões que Ele fez. Eu desprezo isso. Querido, deixa eu te dar um exemplo prático. Tem pessoas que passam 1 ano orando por um emprego. E pede oração. E pede oração. E a igreja ora, né? Porque crente gosta de orar, amém? A igreja ora, o irmão ora, o vizinho ora, a mãe ora, o crente ora, a turma que ele conhece ora, o grupo ora. E aí, Deus está trabalhando. Porque quando a Bíblia fala que Deus está trabalhando, parece que a gente está meio surdo. Ou que a gente não entende. Porque às vezes a gente acha que isso não é verdade na prática. A Bíblia diz que Ele não descansa, que Ele não tosqueneja. Mas em algumas situações, não sei o que acontece com a gente, que a gente esquece que esse texto diz que Ele está trabalhando. Está trabalhando. E a gente pensa que isso é jargão de crente. Não, gente, Ele trabalha. Não para nem tosqueneja trabalhando. E Deus está lá trabalhando para dar a resposta de oração. Quero um emprego. É o concurso, Deus. Amém. Vamos lá. E Deus vai trabalhando. Porque Ele vai remover vagas, né? Ele vai levar um de cidade. O outro vai aposentar. Aí Ele vai liberar a vaga do concurso. Vai mover lá na política, nos negócios lá para sair o concurso. Aí o edital vai ser publicado. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Aí faz a prova. Aí a pessoa é chamada. Aí tem um trabalhar. Porque aí tem uma fila. E ele está movimentando. Mas a pessoa está lá. Olhando para a circunstância. Deus não me responde. Deus não me responde. Mas Deus está trabalhando. E ele está lá ouvindo, né? Se fosse eu, já falava agora, não vou responder mesmo. Acabou. Mas Ele é Deus. Graças a Deus. Ele não move como a gente, né? Porque se fosse eu, tem uns irmãozinhos aí, gente. Que eu, muitas vezes, sou uma delas. Estou me incluindo, viu? Quando eu falo irmãozinho, não estou falando de você, não. Estou falando de mim mesmo. Que eu falava assim, ó, já teve vezes que se fosse eu no lugar de Deus, falava, filha, acabou. Agora não tem mais chance. Eu aprendi isso que eu estou ensinando para vocês. Não foi a base de leitura, não. Nem de teologia. Foi a faculdade que me ensinou, não. Foi, ó, peia. Ele está trabalhando. Aí chama o concurso. Glória a Deus, a irmã da glória, agradece as orações e aleluia. Primeira semana, vai tudo feliz. Segunda, vai feliz também. Na terceira, já não está tão feliz assim. Na quarta, já começou a murmurar. Todo dia eu tenho que sair de casa. Mas todo dia, gente, mas que pessoa chata lá nesse lugar. Mas o senhor tinha que trazer eu logo para cá? Esse concurso tinha que ser logo aqui? E vai, e começa, porque a insatisfação já roubou a alegria de que há 1 mês atrás estava contemplando. Gente, a insatisfação nos faz ser infiéis com Deus e desprezar aquilo que Ele nos deu com amor. Eu já me arrependi muitas vezes, quando eu entendi que a insatisfação no meu coração estava me fazendo desprezar o que eu mesmo tinha orado e era a resposta da minha oração. E quando eu caí em si, eu disse, Deus, como é que eu sou ruim desse jeito? Como é que eu sou ruim desse jeito? E às vezes Deus olha para nós e Ele quer nos confrontar. O povo de Deus, ele procedeu parecidamente. De maneira parecida naquela época. Salmo 106, 24 e 25 diz assim: também desprezaram a terra aprazível. Não creram na palavra, antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor.
Ah, querido, deixa eu te dizer, se murmurar na tenda tivesse resolvido, esse povo aqui tudo tinha herdado. Mas morreu tudo no deserto. Não murmura, não. Não murmura, não. Não murmura na tenda, não. Não murmura pelo telefone com o outro, não. Não murmura do seu esposo, não. Não murmura da sua esposa. Não murmura do seu trabalho. Não murmura do seu ministério, não. Porque Satanás está de olho nessas brechas para ele pegar suas palavras. Para ele entrar por elas e trabalhar o descontentamento, te roubar a alegria e te fazer desprezar o que Deus te deu. Não murmura, não. Eu falo sempre para a equipe que gera esse culto aqui de quarta-feira. Queria tanto entrar, depois que entra na primeira pegada, começa a reclamação, penso que Deus não me conta. Fico só olhando. Falo, vai dar mais umas voltas no deserto aí. Que não está entendendo. E já começa a murmuração, começa jejum, murmura. Ué, que não queria entrar na libertação? É libertação num jejum? Põe para orar de madrugada, murmura. Eu falo, vai murmurando e andando no deserto. Eu estou bem plena aqui, já passei dessa prova. Não murmura, não. Foi tão difícil às vezes, Deus trabalhou tanto para te entregar. A hora que você precisa entrar no lugar, você vai matar pela insatisfação. Espere, confia nele. Ele não deixou de trabalhar. Ele está fazendo, ele está agindo. Não entrega na mão do diabo. O que Deus está fazendo pode não estar pronto, mas ele está fazendo. Não despreza o que Deus te deu por causa de uma circunstância. Talvez você está olhando para os últimos 12 meses. E aí você já fala a vida inteira assim. Às vezes é os últimos 12 meses. Não põe na mão de Satanás, não. O que Deus está construindo. Se você se relacionar com Ele, se você deleitar-se nesse relacionamento, se você aprender a ir nesse nível de confiança, querido, deixa eu te dizer, você vai saber que Ele não parou de trabalhar a teu favor. Você só não está entendendo o que Ele está fazendo com a circunstância, mas Ele está trabalhando. Não parou de trabalhar. Esse desalinhamento no coração impede você de entrar na terra. Quando as coisas não estão exatamente como você deseja, se alegre nele, continue buscando nele. Não está não, está ruim, pastora. Se alegra nele, confia nele, clama a ele, continua orando. Não diminui seu tempo de oração, não diminui seu tempo de se relacionar com ele. Não deixa de se alegrar, de se deleitar na sua vida espiritual com o Senhor. Não está acontecendo do seu jeito. Espera, calma, confia. Davi aprendeu isso. Quando entendemos esse pilar da dependência, de nos deleitar no Senhor, muitas coisas não vamos mais precisar pedir. Porque quando a gente acessa essa porta, Ele atende o desejo do teu coração. Quando você menos esperar, abriu. Quando você menos esperar, vem na tua mão. Quando você menos esperar, você já está tão treinado nisso que você fala, meu Deus, eu nem mereço. Eu nem mereço o que o Senhor está fazendo. Porque esse texto está dizendo que quando eu me deleito nele, Ele atende o desejo do meu coração. Nem orou mais, já subiu de nível. Ele já sonda o coração e te entrega. Começa a promover e colocar na sua mão, usando pessoas, usando circunstâncias, usando situações, mas Ele está trabalhando a teu favor. Deleitar-se no Senhor e se alegrar nele é um sentimento que devemos expressar em todo o tempo, independente dessa situação. E não tem como falar de se deleitar no Senhor num momento difícil, sem falar de Abacuque. Não tem como. E ele escreveu no capítulo 3, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, os campos não produzam mantimentos, ainda que a ovelha da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Tendo gado ou não tendo, tendo fruto na vide ou não tendo, tendo fruto na oliveira ou não tendo, tanto bom ou tanto ruim, ele conseguiu acessar esse lugar de deleitar-se no Senhor.
Esse é um pilar de dependência que expressa o teu amor e a tua devoção. É nesse momento, queridos, que você vai poder extrair a prova dos 9 e dizer eu te amo independente da circunstância. É nesse momento que você prova a sua devoção, o seu coração de filho. É nesse momento quando você se alegra em relacionar-se com Ele. Quando você se alegra em estar com Ele, independente da circunstância que está acontecendo. Nesse momento você prova para Ele que você o ama de verdade. Quando você entra nesse lugar de confiança e de se alegrar no Senhor, você não começa mais a colocar expectativa em pessoas. Porque não tem mais a insatisfação, a murmuração, nem o roubo da alegria. Sua expectativa não é em homens, sua expectativa é nele. E quando você espera nele, querido, eu vou te dizer, ele vem. Quando ele sabe, ele olha para a terra, um filho, e ele diz, esse aqui não está esperando em A, em B, não está esperando em C, em D, não está esperando no dinheiro, não está esperando no emprego, não está esperando no cônjuge, não está esperando no pastor, não está esperando no líder. Ah, ele está esperando em mim, eu vou. Porque ele olha e vê um coração de alguém que está, às vezes, passando uma circunstância difícil, mas que continua se alegrando nele, e lá no fundo ele sonda e diz, ele está confiando em mim, ele está confiando que eu estou agindo, ele está confiando que eu estou trabalhando, e ele vem, queridos. Ele vem. Terceiro pilar, entrega o seu caminho ao Senhor. Queridos, aqui é quando a gente definitivamente entra num nível de renúncia, de passar a bola para Ele. E dizer, Senhor, até aqui eu lutei, até aqui eu fiz, até aqui eu coloquei, mas quer saber? Eu vou confiar de uma maneira diferente. Eu vou mudar o meu nível de confiança. Eu vou mudar o meu nível de estabelecer confiança no meu relacionamento com o Senhor. Eu vou entregar de uma vez. Porque, gente, esse negócio de entregar para o Senhor é uma coisa mais engraçada. Que a gente entrega numa semana de oração, na outra a gente pega de volta. Uma semana a gente está no jejum, buscando, está no óleo, está na oração de madrugada, aí a gente entrega, passa tudo. Na outra semana a gente está tomando. Não toma da mão dele, não. Acessa essa porta, Davi ensinou esse pilar. Entrega o seu caminho. Esse caminho de renúncia, de entrega, é uma entrega que você fala, Senhor, eu realmente estou aqui para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Não é com as minhas regras. Não é colocando os meus limites. Não é estabelecendo o meu modo e a minha maneira. Se. Não, eu vou entregar. Vou me deleitar. Eu vou confiar. Eu vou me alegrar. Independente da circunstância. Provérbios 16, 1 e 2 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Queridos, os teus caminhos, em alguns momentos, são bons aos teus olhos. Os meus caminhos, em alguns momentos, podem parecer bons aos meus olhos. Mas Ele me leva a um nível de entrar no Senhor e dizer assim, não é os meus caminhos. Eu não quero os meus caminhos, Senhor. Eu quero os teus caminhos. Eu não quero aquilo que me parece bom aos meus olhos, ao meu entendimento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós buscássemos resposta no Senhor, eu vou te dizer como o nível de insatisfação ia desaparecer. Como a alegria que foi roubada ia ser devolvida. Ia ser devolvida. Como que no Senhor Ele ia nos responder a ponto de eliminar isso quando nós nos colocamos nesse lugar de entregar. Mas acontece o seguinte, que nós entregamos e não esperamos Ele responder. Nós começamos a orar e não confiamos que verdadeiramente Ele está trabalhando. Gente, tem casos e casos. Às vezes a situação que você está esperando em Deus pode demorar 1 ano, mas às vezes é 5, às vezes é 10. E isso não pode abalar de maneira nenhuma. Ah, pastora, mas abala. Abala porque você não está seguindo esses pilares. Eu te desafio a entrar nesses pilares que Davi entrou para você ver se você se abala. Não se abala, porque você aprende a ir num lugar onde você se sente seguro e protegido nele. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua.
Às vezes aquilo que nós estamos intentando parece bom aos nossos olhos, mas não é o que Ele quer. Às vezes aquilo que nós estamos achando nos parece tão coerente, tão cheio da razão, mas às vezes não é. Então confia isso ao Senhor, entrega isso ao Senhor e espera. Provérbios 16, 3 e 4 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios e até o ímpio para o dia mau. Gente, eu não sei no conflito onde esses textos estão dentro de nós. Eles estão em qualquer lugar, menos dentro de nós. Olha que texto claro. Confia os teus pensamentos. Aquilo que você está idealizando, confia nele. Ele fez todas as coisas para atender os teus próprios desígnios. Será que nesse momento a gente pergunta: Senhor, como é que eu posso atender o seu desígnio? Onde eu tenho que estar? O que eu preciso suportar? Como eu devo agir? Porque o Senhor fez todas as coisas para os teus desígnios. Como é que eu posso cumprir esse desígnio do Senhor? Nós às vezes não nos colocamos nesse lugar. Quarto pilar: descansa no Senhor e espera nele. Talvez aqui seja o mais difícil. Mais difícil. Talvez descansar no Senhor e esperar seja a parte mais difícil da dependência de Deus. Ainda que confiar seja difícil, se deleitar seja difícil, entregar o caminho nas mãos dele seja difícil, mas descansar e esperar, tempo de descanso e espera, talvez seja o mais difícil desses pilares da dependência. Descansar refere-se a repousar nele. Esperar é um tempo que eu vou entrar no descanso, mas também na espera. Gente, como algumas situações é ruim de esperar. Eu admito isso. Mas quando eu espero, não com passividade. Como assim, pastora? Porque uma coisa é esperar em Deus. Outra coisa é eu ser passivo diante de uma situação. São duas coisas diferentes. Porque quando eu sou passivo, eu não cumpri nenhum desses pilares. Eu simplesmente estou deixando a vida me levar. E a circunstância também. Mas quando eu estou esperando no Senhor, eu tenho essa vida de relacionamento, de confiança, de me alegrar, de exercitar a minha fé, enquanto eu espero. Então, não é algo que é mágico, mas é uma expressão de fé. Esperar no Senhor é uma expressão da sua fé. Passividade não. Mas esperar em Deus, sabendo que eu estou fazendo aquilo que Ele está me direcionando, que eu não estou sendo paralisado pela circunstância, que eu estou entrando nesse lugar de deleite e confiança no meu relacionamento com Ele. E eu continuo dando passos, eu continuo avançando, eu espero no Senhor. E Ele nos chama, no Salmo 40, a esperar com paciência. Tem mais isso. É esperar com paciência. Por quê? Porque no momento de espera, se eu não entendo isso, eu me precipito. E eu vou te dizer, gente, se tem uma coisa que faz a gente errar, é precipitação. Quando você se precipita, sem esperar no Senhor, em confiança a Ele, você corre sérios riscos de perder aquilo que Deus tem para você. Em todas aquelas áreas que eu disse lá atrás. Não tome decisões precipitadas. Espere no Senhor. Espere em sujeição, em dependência dEle, demonstrando para Ele, no seu relacionamento diário com Ele, eu estou dependendo do Senhor. Não tomo essas atitudes. Queridos, olha, eu vou te dizer. Às vezes um simples áudio, uma simples mensagem que você manda precipitar, dá ruim. E depois você fala assim: se eu tivesse esperado, poderia ter sido tudo diferente. Imagina decisões mais complexas. Aprenda a esperar a sua resposta. O tempo de espera, ele prova a sua fé. Quando você insiste na oração, você está demonstrando para Deus que você confia nele. Sabe, a gente aprende muito com o processo da lagarta, que é lento para ela se transformar em borboleta. Lento, lento, lento. Mas se você quiser apressar o processo, não vai ver uma borboleta sair. Sim ou não? Se você quiser ajudar, a borboleta não vai sair, borboleta. Porque quando nós pulamos os processos, nós não temos a nossa Canaã aqui.
Nós não temos a excelência daquilo que Ele preparou antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos viver. Espera com paciência no Senhor. José esperou na prisão. E esperou. Quem sabe se ele tivesse saído antes, ele não ia cumprir a vontade de Deus. Porque todos aqueles anos lá na prisão, mansou o coração dele. Se ele pegasse aquela autoridade antes, ele já ia matar os irmãos dele tudinho. Mas eu acredito que no tempo de prisão, ele foi tão lapidado que ele decidiu não matar. Sim ou não? Ele ia sair, matando tudo. Já pensou? Rei, com aquela autoridade, delegada pelo rei, né, com a autoridade de um chefe do estado, do lugar, com todo aquele poder na mão, ia mandar executar. Mas aquele tempo de prisão trabalhou ele. E o sonho foi muito antes. Aí esperou com paciência, confiou que um dia ele não sabia como, mas aquela promessa ia se cumprir. Se deleitou no Senhor. Se deleitou. Continuou o relacionamento. Como você sabe, pastor? Interpretou o sonho do copeiro, do padeiro. Tinha relacionamento, senão não tinha revelação. Nunca deixou de se relacionar com Deus. Mesmo na prisão. Abraão esperou na velhice. Pensa uma espera daquela. Já velho recebeu a promessa. Mais velho ainda foi teu filho. Esperou com paciência. Esperou confiando. Esperou se deleitando. Esperou expressando sua fé. Davi esperou se escondendo de Saul nas cavernas. Esperou o tempo de receber a promessa. Teve que correr. Teve a oportunidade de matar Saul. Não matou. Por quê? Porque tinha relacionamento com Deus. Porque se ele não tivesse relacionamento com Deus, ele teria matado Saul. Mas ele tinha temor. Disse, não, na minha mão o sangue do ungido, mexo com isso não. É ungido de Deus, trate ele. Esperou com paciência. Se escondeu nas cavernas. Se escondeu para cá, correu para lá. Mas esperou o dia dele colocar a mão naquilo que lhe pertencia. Esperou com paciência no Senhor. Nós vimos hoje aqui. Foi lido em Gênesis 26. Fiquei ali prestando atenção na leitura. E havia fome na terra. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disse. Não sai da terra, enquanto eu não te falar. Mas eu estou com fome. Não está me saciando. Deu ruim. A questão está ruim. A circunstância está balançando. Não vai. Eu não te liberei. Eu não te disse para ir. Não é porque está com fome. Não é porque as coisas não estão boas. Que Deus vai nos liberar. Para nos tirar do propósito, queridos. Esse é estabelecer um relacionamento de confiança. Eu espero nele. Eu não me movo sem a palavra dele. Eu não tomo decisões precipitadas sem que eu espere nele. E a pior bobeira é a gente decidir na pressa, porque o espírito de engano vem no nosso coração. E toma decisões que não são as de Deus. E aí a gente cai daquela palavra de Provérbios 16. A resposta certa vem dos lábios do Senhor e não do nosso coração. Que na maioria das vezes, quando a circunstância está ruim, Ele nos engana. Que nós possamos aprender. Louvor pode vir para cá. Com as histórias de Davi, de Abraão, de José. Esperar não é bom. Mas esperar nos trata. Esperar tira a precipitação do nosso coração. Esperar nos ensina a depender de Deus. Esperar a resposta chegar disciplina a nossa alma. De que as coisas não são como nós queremos e do jeito que nós queremos. Esperar no Senhor, esperar até que Ele nos responda verdadeiramente com fogo. Educa a nossa vida, amadurece-nos, nos apronta para a herança, para que a gente não seja como o pródigo e coloque a mão na herança antes do tempo e não cumpra o propósito de Deus por causa de precipitação.
Esperar no Senhor nos amadurece. Esperar no Senhor nos estabelece em um nível de relacionamento que confia nele. Porque Ele olha lá de cima e olha para você e diz: Ele está esperando em mim. Minha filha está esperando em mim. Ele está confiando em mim. Ela está confiando em mim. E enquanto isso, Ele está trabalhando para responder para você. Amém? Feche os teus olhos, sentado mesmo. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Reconhecer que tantas vezes falhamos, Deus. Pai, eu quero te pedir perdão aqui, Senhor, por todas as vezes que eu falhei, quando não consegui depender do Senhor. Eu quero me arrepender, Senhor, de maneira pessoal e junto com a igreja também, Pai, por todas as vezes que nós não confiamos no Senhor, a ponto de estabelecer segurança, proteção. Quando nós não te conhecemos, estabelecendo um relacionamento, uma vida de oração, de conhecimento da Tua Palavra. Quando nós não nos deleitamos no Senhor, oh Deus, às vezes uma situação que nos tira do lugar, tão facilmente nos rouba a alegria de tanto que o Senhor já fez. Quantas vezes somos insatisfeitos com o Teu projeto pessoal na nossa vida? Somos insatisfeitos com o casamento, com o trabalho, com o ministério. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós não aceitamos aquilo que o Senhor determinou para que nós possamos viver. Perdão por todas as vezes que a insatisfação nos roubou essa alegria de te contemplar como Pai, de confiar no Senhor como Deus. Perdão, Senhor, por todas as vezes que a insatisfação gerou em nós murmuração. Por todas as vezes que murmuramos, abrindo a porta do destruidor. Murmuramos sem motivo. Murmuramos pela circunstância. Quantas vezes desprezamos o que o Senhor nos deu por causa da insatisfação? Perdão, Senhor, pelas vezes que nós não conseguimos, como Abacuque, nos alegrar nos dias que não houve fruto, o dia que o produto da oliveira decepcionou, o dia que as pessoas nos decepcionaram, nos frustraram. Perdemos, Senhor, esse lugar de alegria. Pelas vezes que os campos não produziram mantimento, ou não tinha as ovelhas nos currais, deixamos de nos alegrar pelo exterior, Pai. E hoje nós queremos te pedir perdão, porque precisamos estabelecer a dependência no Senhor novamente. E nós queremos entregar o nosso caminho ao Senhor. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós confiamos nas nossas obras, nos nossos pensamentos, não entregamos a nossa vida por completo, crendo que o Senhor estaria nos guiando, e por causa de circunstâncias saímos desse lugar. Perdão, Senhor, pelo tempo de descanso e espera que nós muitas vezes precipitamos. Não vencemos a ansiedade, a precipitação. Perdão, Pai, porque não esperamos a resposta do Senhor. Perdão porque nós queremos pular algumas etapas. Perdão porque às vezes a nossa fé não foi como a de Abraão, ou a de José, que esperou na prisão, ou Davi,
que nem sendo perseguido, não colocou a mão em Saul, porque confiava no Senhor, queria ser estabelecido pelo Senhor. Mas hoje nós queremos consertar, Pai, em nome de Jesus, e queremos retirar nessa noite toda palavra de murmuração, de insatisfação, toda brecha aberta para o espírito de destruição minar os teus projetos na nossa vida. Nós queremos recolher, Deus, queremos voltar um coração, ser estabelecidos na confiança, no deleite. Toda alegria que foi roubada, Pai, nós queremos de volta. Em nome de Jesus, nós queremos entrar nesse lugar, Senhor, de ser estabelecidos novamente em alegria, um lugar de segurança, de proteção. Queremos de volta, Senhor, aquilo que o inimigo nos roubou, porque estávamos desapercebidos. Se você pode, se coloque de pé. Comece a orar ao Senhor por aquilo que o Senhor levou o teu coração, guiou o teu coração nessa palavra. Senhor, nós queremos, Pai, ser estabelecidos novamente nesse lugar de confiança, de segurança, de deleite. Se a alegria do seu coração foi roubada por alguma circunstância, você quer vir aqui à frente, vem pra cá. Talvez você reconhece a insatisfação, a murmuração, isso daí é o de menos, porque Deus é perdoador e disposto a perdoar. Mas o que importa é você dizer para Ele: Senhor, eu não confiei mesmo em algumas circunstâncias, mas hoje eu quero estabelecer essa confiança de novo. Hoje eu quero a alegria de me deleitar no Senhor, independente da circunstância. Vem apresentar a Deus essa circunstância, essa situação. Vem apresentar a Deus, seja a tristeza, a dificuldade de crer que o Senhor pode fazer no seu particular. Vem apresentar ao Senhor. Traz de novo a alegria. Oh, Pai, nós vamos colocando, Senhor, as nossas vidas aqui, e de modo especial esses irmãos que estão vindo aqui à frente apresentar algo específico. São circunstâncias, são situações que hoje nós queremos ir nesse lugar de dependência e dizer para o Senhor que nós estamos esperando o Senhor responder. Estamos esperando o teu trabalhar, confiando que o Senhor não tosqueneja, confiando que o Senhor não dormita, confiando que o Senhor não nos despreza, confiando que o Senhor tem prazer em nós. Eu espero